Eu sou a Alice Monteiro, uma apaixonada por histórias de fantasia, aventura e ficção juvenil. É um prazer enorme ser sua curadora oficial aqui no canal Locra. Que tal embarcarmos juntos para o mundo de Atelfen, onde deuses e monstros ganham vida? Capítulo 4. Não sirvo para ser um toureiro, parte 2. No coração da vila, um silêncio pesado antecedia a tempestade. A tensão pairava como uma teia invisível, envolvendo tudo e todos. Os semideuses se reuniam em um frenesi de emoções, medo, coragem, desespero. E no centro de suas atenções, um monstro que parecia arrancado de um pesadelo antigo, o Aurous Taurus. Um touro colossal, forjado em metal dourado, que reluzia como um sol profano sob o céu cinzento. Cada passo de suas patas leoninas fazia o solo tremer, como se a terra compartilhasse do terror. Chifres curvados em espirais ameaçadoras adornavam sua cabeça de leão, e o vapor verde tóxico que escapava de suas juntas era um aviso sibilante do perigo. Em sua boca, chamas esmeraldinas dançavam com uma malevolência viva, prometendo consumir tudo em seu caminho. Por todos os deuses, murmurou Emília, sua voz baixa, mas carregada de determinação. Em sua mão, uma adaga de lâmina verde pulsava com uma luz espectral, como se compartilhasse da própria essência da guerreira. Com um movimento rápido, o gorro que ela usava transformou-se em um escudo dourado, ornamentado com vinhas que pareciam respirar. Olivia, proteja Sete. Christian, tire as crianças daqui. Sua voz cortava o ar como aço em brasa, inabalável diante do caos iminente. Enquanto os outros se moviam para obedecer, Emília avançou. Suas palavras eram antigas, carregadas de poder, um eco de eras esquecidas que pareciam reverberar nas próprias pedras sob seus pés. Cada sílaba grega pronunciada desenhava uma promessa de resistência, de luta até o último fôlego. Atrás dela, Christian apressava os mais jovens, enquanto Sebas já havia se lançado contra o monstro. As manoplas de Sebas, forjadas em metal verde escuro entrelaçado com fios dourados, pareciam gritar sua própria ira. Cada soco contra a carapaça do Aurous Taurus era um trovão que reverberava pelo campo, mas o monstro não era um oponente comum. Chamas verdes varreram o espaço, transformando o ar em uma muralha sufocante de calor. Sebas não hesitou, mesmo quando um corte profundo em sua testa fez o sangue escorrer, misturando-se ao suor e ao esforço. Isso é inútil! Ele gritou, mas sua coragem era inabalável. Com um rugido próprio, continuou a golpear, atraindo a atenção do monstro para longe da vila. Do outro lado do campo, Emília estava em movimento. Seu escudo dourado era como um farol em meio à destruição, bloqueando as labaredas esverdeadas que rugiam em sua direção. Cada passo era uma luta contra o calor e o peso do ar carregado de perigo. Mas ela era inquebrável. Sebas, agora com os músculos retesados e pele queimando pelo calor opressivo, lançou-se uma última vez contra o Aurous Taurus. Seu golpe final fez o touro cambalear, mas não ceder. O impacto lançou Sebas para trás, sua queda interrompida por suas próprias mãos que sulcaram a terra como garras de um predador ferido. Ainda não é suficiente, ele murmurou, mas seus olhos não abandonaram o monstro por um segundo. Vendo a chance criada pelo esforço de Sebas, Emília atacou. Seus pés moviam-se com a graça e a força de uma pantera, sua adaga brilhando como uma flecha da própria natureza. O primeiro golpe foi feroz, mas a carcaça metálica resistiu, o som de metal rangendo contra a pedra ecoando pelo campo. Determinada, ela ajustou sua posição, reunindo toda a força que tinha para cravar a lâmina na criatura. Quando finalmente conseguiu perfurar o ombro do touro, o rugido que veio em resposta foi ensurdecedor, uma onda de pura fúria. Antes que pudesse reagir, a pata do Aurous Taurus atingiu Emília como um enorme martelo. Seu corpo foi lançado pelos ares como uma folha em meio a um vendaval, batendo contra um pinheiro com força suficiente para fazer o tronco estremecer. O som do impacto cortou o campo, abafando até mesmo o rugido do monstro. Ela caiu no chão, cada fibra de seu ser pulsando de dor. A dor explodiu em ondas, roubando-lhe o ar enquanto ela tentava, com dificuldade, erguer-se. Seus dedos tremiam, e o gosto metálico de sangue enchia sua boca, mas seus olhos, brilhando com pura obstinação, permaneceram fixos no monstro. Emília! Gritou Sete, do lado oposto da batalha. Ele assistia a cena, petrificado, o pavor estampado em seu rosto. Ele queria correr, mas suas pernas estavam enraizadas no chão. O rugido do Aurous Taurus ressoou como o trovão de um furacão, uma vibração tão intensa que parecia arrancar o fôlego do ar. Sua carcaça dourada, coberta de placas metálicas gravadas com runas antigas, cintilava a luz instável das chamas verdes que lambiam o céu.
Ele sacudiu o corpo colossal, liberando faíscas como se fossem fúria materializada, e seus olhos, duas brasas verdes carregadas de malevolência, se fixaram no alvo, o refeitório da vila. No meio do caos, Sete congelou. Sua mente era uma confusão de pensamentos contraditórios. Lutar ou fugir? Ser um herói ou salvar a própria pele? Sebas cambaleou à frente do touro mecatrônico, seus passos firmes desmentindo o sangue que escorria de suas feridas e o olho quase fechado. Ele parecia tão perto de ruir quanto o próprio mundo ao seu redor, mas cuja presença irradiava pura determinação. Se quer destruir essa vila, vai ter que passar por mim. Sua voz saiu firme, quase desafiadora, mesmo que cada palavra custasse uma respiração dolorosa, mas sua postura dizia tudo: ninguém passaria por ele. O Aurous Taurus avançou. Não havia hesitação, só destruição pura e simples. Quando os chifres gigantescos atingiram Sebas, o impacto foi devastador. Mesmo com todo o esforço, ele não conseguiu evitar o impacto. Os chifres cortaram seu peito superficialmente, mas o suficiente para arrancar um grito abafado e um fluxo intenso de sangue. Ele voou como um projétil descontrolado, atravessando o ar até colidir com o pavilhão do refeitório em uma explosão de madeira e poeira. O silêncio que seguiu foi pior do que o impacto, um vazio que engolia tudo. Olivia não perdeu tempo. Enquanto todos hesitavam, ela já estava ao lado de Sebas, ajoelhada sobre os escombros. Seus movimentos eram precisos, como se cada ação fosse coreografada. Uma esfera de energia pulsante brilhava entre seus dedos, e ela pressionou contra o peito ensanguentado de Sebas. Apesar da urgência, seus olhos, sombreados por uma expressão inabalável, eram tão frios e calculistas. O Aurous Taurus parou, sua cabeça leonina levantada em triunfo, soltando uma nuvem de fumaça verde que se espalhou pelo campo. Os olhos, duas brasas verdes, se fixaram em Sete com um brilho predatório. Ele recuou, o medo tomando conta de cada fibra do seu ser. Sete! Gritou ela, sem sequer olhar para trás. Se você não correr, vai acabar morto. Mas Sete não conseguia se mover. Seus olhos varriam o campo, absorvendo o horror. Semideuses caídos, destroços espalhados como brinquedos quebrados, e a besta metálica, cada passo um terremoto. Ele ouviu as palavras de Olivia, mas sua mente estava gritando outra coisa. Fugir não era quem ele era. Corra, Sete! O grito de Olivia cortou a tensão. Ela estava de pé, uma varinha fina retirada de sua bota agora empunhada como uma espada. Mas não era suficiente. Uma coluna de fogo verde explodiu da boca do touro em direção a ela. Olivia reagiu com instinto treinado, erguendo uma barreira translúcida que deteve as chamas por um instante, mas o calor era tão intenso que o chão ao redor se liquefez em vapor. Sete sentiu sua pele arder e deu um passo vacilante para trás. Claro, claro, murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer um. Por que deixar meus amigos morrerem enquanto eu corro parece uma ideia incrível. Ele se virou para encarar o Aurous Taurus, o medo queimando em suas veias, mas uma faísca de determinação começando a crescer. Olivia ergueu o olhar, um misto de incredulidade e irritação estampado em seu rosto. Você é realmente um completo idiota, murmurou, mas havia algo mais em sua voz, algo próximo de respeito. Morgan e Caine estão vindo. Só segure ele, herói de meia tigela. Sete abriu um sorriso nervoso, o tipo de expressão que se faz quando está prestes a fazer algo incrivelmente estúpido. Ei, touro gigante! Gritou ele, sua voz tremendo, mas com uma pitada de desafio. Que tal uma revanche? O tempo pareceu desacelerar, cada segundo se arrastando como se o próprio mundo hesitasse diante do inevitável. Sete encarou o touro, uma criatura de metal e fúria, que já se preparava para outro ataque. O chão tremia sob seus cascos, e as chamas verdes que dançavam em sua boca eram um prenúncio de destruição. Quando tudo parecia perdido, o anel no dedo de Sete brilhou, não um simples brilho, mas um grito silencioso que reverberou dentro dele, ecoando em um canto antigo de sua alma. Uma voz emergiu em sua mente, suave, mas carregada de uma autoridade inabalável. Heróis salvam. Eles não hesitam. A prata do anel pulsou, sua forma derretendo e se reconfigurando em uma espada. Não era uma arma comum. A lâmina negra, elegante e afiada, parecia tecida das próprias sombras, como se o céu noturno tivesse sido capturado e transformado em aço. Grão. O nome escapou de seus lábios em um sussurro quase reverente, uma memória antiga que ele não sabia que ainda carregava, mas que agora parecia inevitavelmente ligada ao momento. O touro avançou. Chamas verdes iluminaram o campo de batalha, e Sete se moveu por puro instinto.
Com um rolamento ágil, ele escapou do ataque, o calor passando tão perto que sentiu o cheiro inconfundível de cabelos queimados. Quando se ergueu, a espada brilhava em suas mãos, viva e impaciente. Ele golpeou. A lâmina cortou através da armadura dourada do touro, expondo um emaranhado de engrenagens pulsantes e uma luz esverdeada que parecia o coração da criatura. Pela primeira vez, o Aurous Taurus hesitou, mas não recuou. Seu rugido metálico cresceu, uma declaração de desafio que parecia dobrar o ar ao seu redor. Então, o impossível aconteceu. A criatura, que até então era um avatar de destruição sem palavras, inclinou levemente a cabeça dourada e, com uma voz profunda e ressonante, falou: "Você não é um herói." A voz não era natural. Sombria e quase abissal, soava como se algo ou alguém falasse através da criatura. "Você é apenas um sacrifício, uma ferramenta, um peão." As palavras cortaram mais fundo que qualquer lâmina. O tempo congelou. Sete piscou, e por um instante ele viu, ou achou que viu, sombras grotescas rastejando ao seu redor. Olhos famintos brilhavam na escuridão, e o ar ao seu redor ficou sufocante, quente demais. Sua mente começou a ceder, como se a realidade estivesse escorregando por seus dedos. 7. O grito de Olivia atravessou o nevoeiro em sua mente como uma lâmina afiada. Ele piscou, e a visão se dissipou. O touro estava novamente diante dele, suas juntas agora cuspindo fogo verde, sua presença ainda mais ameaçadora. O rugido da criatura ecoava pelos campos, enquanto os gritos dos feridos se misturavam à cacofonia ao longe. Sete apertou a espada em suas mãos, sentindo o peso do momento, da responsabilidade que agora era dele. Não havia tempo para hesitar. O touro fez uma curva imensa, suas patas mecânicas rasgando o solo com uma força sobrenatural. 7, ágil, recuou para uma área mais aberta, desejando ter o espaço necessário para enfrentar o inimigo de frente. O animal se preparava para outra investida, mas, ao olhar para trás, ele notou algo estranho. O touro desacelerava, como se estivesse sendo contido por uma força invisível. O ar parecia se distorcer ao redor da criatura. E então ele a viu. Uma figura delicada, mas de poder inquestionável. Uma garota asiática de cabelos negros com as pontas onduladas e olhos verde-acinzentados, que brilhavam como faróis na escuridão. Seus braços estavam erguidos, e um campo de energia que lembrava uma barreira de ar envolvia o touro, forçando-o a parar. Mas a fera não era facilmente domada. Com um rugido que fez as paredes tremerem, o touro rompeu a barreira com um impacto devastador, chamas verdes se espalhando ao redor do corte que Sete havia deixado. O chão se sacudiu, e ele foi forçado a se concentrar, tentando manter a compostura apesar da exaustão que ameaçava consumir sua força. O peso da dor se abateu sobre ele como uma avalanche, seus músculos gritavam por alívio, e os ferimentos em seu corpo se reabriram, drenando-lhe as últimas reservas de energia. Mas, com um esforço quase sobre-humano, ele manteve a espada firme em sua mão. Uma sensação estranha de vigilância pulsava em sua mente, como um presságio de algo mais sombrio que ainda estava por vir. O touro avançou novamente, cuspindo chamas verdes que iluminavam a escuridão com uma fúria insana. Sete mal teve tempo de desviar. A onda de calor que se seguiu fez o ar vibrar, dificultando sua respiração. Ele rolou para o lado, mas, ao tentar se levantar, sentiu a dor explodir em sua perna. O sangue manchou sua calça, mas ele não tinha escolha. Com um esforço brutal, cravou o pé no chão e, em um movimento instintivo, desferiu um golpe feroz contra o chifre da criatura, arrancando um pedaço de metal e carne com estrondo. Por um segundo, um lampejo de esperança surgiu em seu peito. Talvez, apenas talvez, ele estivesse ganhando. Mas a ilusão durou pouco. Ao tentar se reerguer, sua perna fraquejou, o sangue continuou a jorrar, e o touro, impiedoso, avançava sem mostrar sinais de cansaço. Sete mal conseguia se arrastar para o lado, a visão turva, o corpo em frangalhos, enquanto a besta se preparava para mais um ataque devastador. A criatura soltou outra torrente de fogo esverdeada. Mas antes que pudesse atingir Sete, o ar ao redor deles cortou-se como papel, uma linha invisível abrindo um sulco no chão. E ali estava ela, Caine. Sua presença era um trovão silencioso, uma tempestade encapsulada em forma humana. As chamas dançaram à frente dela, e ele não conseguia acreditar no que via. Caine não se moveu um milímetro, seus pés fincados no chão como se fossem raízes. "Já chega", murmurou ela, em um tom frio e autoritário, enquanto a onda de calor se dissipava ao seu redor. Ela avançou, estalando o pescoço e os dedos, com uma calma que era quase irritante, postando-se entre Sete e o touro.
A criatura liberou mais uma torrente de fogo, verde como o olhar do próprio inferno, mas Caine não recuou. As chamas envolveram seu corpo novamente, dançando ao seu redor como se temessem tocá-la. Quando o fogo finalmente se dissipou, ela estava intacta, cada detalhe de sua figura imaculada, como se tivesse atravessado o inferno e retornado intocada. Agora, você cometeu um erro. Ela murmurou, seus olhos azuis intentos cintilando com um brilho perigoso. As pontas de seus cabelos estavam fumegantes, pequenas chamas azuis dançando com o vento. Um sorriso torto se formou em seus lábios, não de alegria, mas de uma promessa sombria, a promessa de que ele, aquele monstro, seria esmagado como uma lata vazia, sem piedade, sem hesitação. Mas antes que ela pudesse mover um músculo, algo mudou. O ar ao redor pareceu rachar. Não era apenas som ou movimento. Era como se a própria realidade fosse cortada por uma força além da compreensão. A linha que se abriu no espaço diante deles emanava uma presença esmagadora, algo que fazia até o touro hesitar. Sete sentiu sua alma tremer, como se algo muito antigo e insondável estivesse observando. Caine parou. O sorriso confiante que antes moldava seus lábios desapareceu. Ela fitava o vazio, seu olhar carregado de uma mistura de reconhecimento e pavor. A batalha que parecia tão clara agora era envolta em um véu de incerteza. Algo maior, mais escuro, havia entrado em cena. Morgan surgiu como uma sombra viva, surgindo do nada 10 passos à frente de Caine, uma figura imponente entre ela e o touro. Sua espada de obsidiana cintilava como se roubasse a luz ao seu redor, brilhando como a promessa da noite eterna. Seus olhos, frios e calculistas, fixaram-se na criatura diante dela, e um sorriso lento, quase predatório, curvou os lábios. Você realmente achou que poderia roubar minha presa? Sua voz era um sussurro, mas carregava um peso que parecia atravessar a própria alma. O touro rugiu em resposta, soltando uma torrente de chamas verdes, uma tempestade viva de destruição que cortou o ar com violência. Caine instintivamente recuou, mas Morgan ergueu uma mão com tranquilidade, um gesto sutil que dizia tudo: fique onde está. Ela entendeu, colocando-se como um escudo humano entre Sete e os demais. Morgan, por outro lado, não se moveu. Com uma calma glacial, ela ergueu a espada. Então, com uma voz tão baixa que parecia sussurrar para o próprio universo, falou: Xi. O mundo pareceu prender a respiração. O rugido do touro foi silenciado, as chamas congelaram no ar, como se o próprio tempo hesitasse. O céu se turvou, nuvens negras girando como um vórtice acima deles. A pressão no ambiente tornou-se palpável, sufocante. Atrás dela, um círculo de símbolos púrpuras brilhou, girando lentamente como engrenagens de um mecanismo antigo e divino. A espada de obsidiana começou a mudar, deformando-se e crescendo, até se tornar uma lâmina aterradora, longa, serrilhada e banhada em uma escuridão que parecia devorar tudo ao seu redor. Geai! A palavra explodiu como trovão. Uma onda de energia sombria irrompeu de Morgan, rachando o chão em um raio devastador. As chamas verdes do touro foram consumidas pela escuridão, e a praça mergulhou em um preto e branco espectral. Quando a luz finalmente voltou, Morgan estava transformada. Seus cabelos brilhavam como ônix e ametista, dançando ao redor dela como se fossem vivos. A pressão que emanava dela era sufocante, esmagadora. O touro, apesar de ser uma monstruosidade mecânica, hesitou. Suas patas metálicas tremeram, como se até mesmo ele pudesse sentir o medo. Morgan inclinou a cabeça, como uma juíza, analisando a sentença inevitável. Você é apenas uma falha. Um brinquedo quebrado, e brinquedos quebrados não têm lugar neste mundo. Ela desapareceu. Não houve movimento, nem som. Num instante, estava diante do touro. No próximo, pairava a 15 metros no ar, como um espectro pronto para julgar. A espada serrilhada brilhou em sua mão, refletindo o brilho negro e púrpura de sua energia. Conheça o vazio. Com um golpe, ela cortou o ar. Por um segundo, nada aconteceu, e então, tudo mudou. Uma fenda de energia púrpura rasgou o mundo à sua frente. O impacto atravessou o touro, dividindo em duas metades perfeitas, antes de seguir, cortando a praça, o Lago Negro, e parando apenas a centímetros do dormitório amarelo. O touro desabou em silêncio, suas metades sendo consumidas pela energia corrosiva que parecia viva, devorando metal dourado como se fosse papel. Morgan aterrissou suavemente, a poeira ao seu redor se dissipando com a mesma serenidade implacável que ela demonstrava desde o início. O silêncio caiu sobre a praça, pesado e absoluto, até que ela finalmente quebrou o momento com um olhar afiado para Sete.
Levanta logo, garoto. Sua voz era cortante, carregada de desdém. Não temos tempo para fraquezas. Ela girou a espada, e a escuridão que envolvia começou a desaparecer em uma névoa púrpura que dançava no ar. Com um último olhar para a criatura destruída, ergueu uma sobrancelha, irritada, como se tudo aquilo fosse uma perda de tempo. Odeio vacas, murmurou, quase para si mesma, enquanto se afastava. Sete ofegava, o peito subindo e descendo como se cada respiração fosse uma batalha. O cheiro de sangue e metal queimado preenchia o ar, mas ele mal podia acreditar, estava acabado. Finalmente! Suas pernas tremiam, quase cedendo sob o peso do cansaço e da dor. Olivia veio correndo até ele, os olhos brilhando com preocupação. Sete, você está bem? A voz dela era uma mistura de urgência e ternura, enquanto se ajoelhava ao lado dele. A dor na coxa de Sete latejava como fogo líquido correndo em suas veias. Ele grunhiu, mas não protestou quando ela colocou a mão sobre a ferida, os dedos emitindo uma luz suave e tranquilizadora. O alívio foi imediato, como um balde de água fresca em meio ao deserto. Ele suspirou, relaxando, mas um odor acre chamou sua atenção. Ao olhar para os braços, percebeu que os pelos estavam chamuscados, deixando apenas resquícios enegrecidos em sua pele. Ótimo, agora pareço uma galinha depenada, murmurou ele com um riso seco, mas seus olhos não paravam de procurar pelo caos ao redor. A ansiedade o dominou. E a Emília? Você a viu? Olivia hesitou por um momento, então apontou para os portões da vila. Sete seguiu o gesto, seu coração disparando ao que viu. Emília cambaleava para dentro dos portões, sua respiração pesada e irregular. Suas roupas estavam encharcadas de sangue. Seus passos deixavam um rastro escarlate no chão. Seu rosto estava pálido, a dor evidente em cada movimento, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz que a mantinha em pé. Analisa o caos ao redor, calculando cada variável. Mesmo exausta, sua postura era ereta, carregada de uma dignidade quase desafiante. Emília! Chamou Sete, a voz misturando alívio e urgência. Ele deu um passo à frente, mas Olivia o segurou com firmeza. Espere, Sete, disse ela, enquanto apontava para outro ponto no campo de visão. Ele parou, mas seu olhar não deixava Emília nem por um segundo. Um estrondo ecoou, interrompendo o momento. Uma nova figura emergiu do caos como uma tempestade furiosa, Caine. Seus cabelos ainda soltavam fumaça, sua presença era elétrica, carregada de energia incontrolável. Seus olhos brilhavam com uma fúria que parecia capaz de incendiar o mundo inteiro. Ela ignorou todos ao redor, sua atenção cravada em uma única pessoa. Elliot. O rapaz estava parado no meio da destruição, vestindo um macacão sujo de óleo e poeira, como se fosse um espectador perdido em um espetáculo que ele mesmo havia causado. Toda essa bagunça é culpa sua, não é, Elliot? Caine avançou como um trovão, agarrando pelo colarinho e levantando como se ele não pesasse nada. Elliot arregalou os olhos, o pânico estampado em cada linha de seu rosto. Não era para isso acontecer, balbuciou ele, sua voz quase inaudível em meio aos soluços. Não era para isso acontecer? Caine estreitou os olhos, sua voz como veneno gotejando. Você tem noção do que fez? De quantos quase morreram por sua causa? Do lado deles, Morgan observava a cena com os braços cruzados, a expressão serena como se tudo fosse um teatro tedioso. Basta, Caine, disse ela, com um tom preguiçoso, mas carregada de autoridade calma e implacável. Ele vai ter que lidar com o Mimir depois. Isso é punição suficiente. Caine bufou, jogando Elliot no chão como se ele fosse nada mais do que um saco de trapos. Você é um sortudo, tampinha. Ela apontou um dedo ameaçador para ele. Mas da próxima vez, não vou ser tão boazinha. Antes que Caine pudesse continuar, Emília finalmente se aproximou, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Caine. Seus olhos suplicaram mais do que suas palavras. Temos feridos para ajudar, incêndios para apagar e... Você está mesmo discutindo agora? As palavras de Emília pareciam um balde de água fria sobre a fúria de Caine. A guerreira hesitou, e então resmungou algo incompreensível antes de virar para o lado, a tensão escoando de seus ombros. Não terminei com você, tampinha, avisou Elliot com um último olhar severo. Então, ela seguiu Emília. Morgan deu um sorriso divertido para Sete e piscou para Emília. Seus lábios se moveram silenciosamente. De nada. Quando Caine e Morgan finalmente desapareceram, Sete voltou sua atenção para Emília. Você está viva, disse ele,
quase sem acreditar. A emoção crua em sua voz fez Emília desviar os olhos, suas bochechas corando. Foi só sorte, murmurou ela, limpando um fio de sangue dos lábios. O olhar dela caiu sobre a pulseira prateada em seu pulso. 7 pequenos flocos de gelo brilhavam ali, mas um deles começou a derreter, dissolvendo-se no ar. Obrigada, disse Emília, sua voz quase um sussurro. Se não fosse por você, não sei quantos teriam sobrevivido. Sete abriu a boca para responder, mas os gritos ao redor lembraram a ambos que a batalha estava longe de terminar. O vilarejo ainda queimava, os feridos ainda clamavam por ajuda, e a carcaça destruída da criatura metálica soltava vapores tóxicos no centro da praça. E aí, gostou do episódio de hoje? Espero que tenha se divertido tanto quanto eu. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Aqui, a magia nunca para, e eu já estou preparando algo ainda mais surpreendente para o próximo capítulo. Anota aí, quinta e domingo, às 12h30, sempre tem um novo mundo esperando por você. Não vai perder, né? Até a próxima e lembra, as melhores histórias sempre continuam aqui no Locra.